A gente vai ler 1 João, capítulo 2, do versículo 3 até o 6. A obediência cristã como evidência de salvação. A gente vai meditar nesse tema. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Graças a Deus. A obediência cristã como evidência de salvação. A gente está estudando essa carta. A primeira carta de João foi escrita para fortalecer os cristãos e preveni-los, protegê-los contra heresias que estavam circulando as igrejas da Ásia Menor. 1 João é uma carta circular, uma carta dirigida às igrejas de uma forma geral. Essa heresia negava a verdadeira humanidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, era um tipo de gnosticismo, a gente já meditou sobre isso, estava negando a verdadeira humanidade de Jesus, mas, atrelado a isso, aqueles que proclamavam essa heresia, além de estarem transmitindo o erro, viviam também um erro. E viviam não apenas um erro doutrinário, como se isso fosse pouca coisa, a gente sabe que não é, mas vivia também erro moral. Então eles transmitiam uma falsa doutrina e não tinham também uma vida reta, uma vida correta diante de Deus e diante dos homens. No estudo passado, a gente viu que João, ele estabelece um teste para que a gente pudesse, assim, ter certeza se determinada doutrina realmente vinha de Deus ou não. Nós chamamos o teste cristológico. Aquela doutrina que nega a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus, no caso aqui, os gnósticos estavam negando, a doutrina gnóstica negava a verdadeira humanidade de Jesus, mas qualquer doutrina que venha negar a humanidade, a divindade, ou a própria obra do nosso Senhor e Salvador Jesus, é uma falsa doutrina. Não passa nesse teste que a gente chama de cristológico, Agora, nesse texto, João coloca um outro teste. Não é mais um teste no sentido de doutrina. Não é um teste doutrinário. É um teste moral. É um teste que avalia a vida da pessoa. Esse teste consegue avaliar a autenticidade da vida cristã. Ou seja, se a vida cristã ela é verdadeira ou não. E é isso que João faz aqui a partir do versículo de número 3. E olha como é que ele fala no versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. A obediência, meus queridos irmãos, é uma prova de que realmente conhecemos a Deus. É isso que João diz aqui, olha. Sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Olha como João fala. Ele diz assim, sabemos. O que é que isso implica? Em certeza. Em segurança. E não é apenas um saber teórico, aprendido dentro de uma sala de aula, estudando teologia ou qualquer outra matéria relacionada à vida cristã. O sabemos aqui, ele é
é prático. Ele é fruto de uma experiência verdadeira com Deus. Porque João diz assim: sabemos que o temos conhecido. Esse conhecimento aqui é um conhecimento adquirido, ou seja, nós não nascemos com ele, mas uma vez que ele veio para nós, ele é um conhecimento permanente. Sabemos que o temos conhecido. Ou seja, conhecer a Deus é algo que Deus mesmo nos proporcionou. Foi por isso que nós conhecemos a Deus. Sabemos que o temos conhecido. Deus se revelou a nós. E ele se revelou de forma salvadora. Porque essa é a ideia do conhecimento aqui. Não é o conhecimento apenas no sentido de saber que Deus existe, saber que Ele é poderoso, saber alguma coisa sobre Deus. Nesse sentido, tem muita gente que conhece a Deus. Ou conhece sobre Deus, melhor dizendo. Talvez você encontre alguém que saiba falar a história de Jesus muito melhor do que alguém que não é crente, que sabe falar sobre a história de Jesus muito melhor do que determinados crentes. Não é verdade? Que tem um conhecimento, que sabe, por exemplo, sobre a história do Natal, a verdadeira história do Natal. Não é o Papai Noel, né? A verdadeira história de Natal. Cristo nascendo, né? E o Verbo se fazendo carne e habitando entre nós. Tem muita gente que conhece essa história. Mas conhecer sobre Cristo não significa conhecer Cristo. Conhecer sobre Deus não significa conhecer Deus. Esse conhecimento, conhecer a Deus, é um conhecimento que Deus nos concede por sua graça. Ele se revelou a nós, e como eu disse, de forma redentora. Nós adquirimos esse conhecimento, mas não por mérito, mas tão somente por graça. Mas esse conhecimento que a gente tem de Deus, meus queridos irmãos, é um conhecimento que a gente tem e ele permanece. Ou seja, Deus se revelou a nós e nós continuamos dia após dia conhecendo, mantendo intimidade com Ele. Por isso que o texto segue dizendo assim, olha, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. O que é guardar? Guardar é observar cuidadosamente, é praticar, é obedecer, é preservar aquilo que a gente recebe da parte de Deus. Guardar aqui é obediência constante. Então, o que é que João está mostrando? É que a verdadeira comunhão com Deus se manifesta, meus amados irmãos, através da obediência à sua santa e bendita palavra. Quem realmente conhece a Deus tem prazer na lei de Deus. E aí você tem uma diferença enorme entre quem conhece e quem não conhece. Em quem conhece a Deus e quem conhece sobre Deus. Quem conhece sobre Deus, somente até aí, não alimenta no coração prazer em obedecer a Deus. Mas quem conhece a Deus, quem tem vida com Ele, quem tem intimidade com Deus, tem prazer na lei do Senhor. Amém? Nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. A obediência, então, repito, ela é uma prova de que nós conhecemos a Deus. Por que é que nós obedecemos a Deus?
É como um meio para conquistar salvação? Não. Pelo contrário, a obediência é uma prova de que essa salvação já existe. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que é salvo deseja obedecer a Deus. Obedece ao Senhor. Veja que eu não estou falando aqui, irmãos, em perfeição absoluta na obediência. Porque quem não é salvo também vacila na obediência ao Senhor. Mas ele tem prazer em viver para Deus, em obedecer ao Senhor. O que é que a gente tem com os falsos mestres? Aqui que João relata, além de transmitir uma falsa doutrina, também negava com a própria vida que conhecia Deus. Porque vivia uma vida imoral, uma vida longe daquilo que Deus realmente queria e quer em sua santa e bendita palavra. Amém? Olha que teste maravilhoso, é um teste moral. A obediência como prova de que alguém realmente conhece a Deus. Isso você traz para a sua vida, eu trago para a minha vida. A gente analisa a vida cristã, a gente analisa o contexto de igreja de uma forma geral. Quantas e quantas pessoas estão dentro das igrejas falando que conhecem a Deus, mas a vida passa longe em obediência a Deus. A vida voa longe em ter prazer na lei do Senhor, em cumprir os mandamentos de Deus na vida. Então esse teste é forte. Esse teste é forte. Não é apenas dizer Senhor, Senhor. É fazer a vontade de seu Senhor. Aquele que realmente tem Cristo no coração, tem prazer na lei de Deus, ama a lei de Deus e obedece à lei do Senhor. Amém? Isso é um teste importante. Olha o versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o que, irmãos? É mentiroso, e nele não está a verdade. Essa expressão, aquele que diz, ela é assim, ela é um costume de João aqui nesse texto. Ele trabalha essa questão aí. Ou palavras semelhantes, por exemplo, olha o versículo, no capítulo 1, versículo 6. Se dissermos, é a mesma ideia de aquele que diz. Versículo 8, se dissermos. Versículo 10, se dissermos. Se dissermos o que no versículo 6? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. É sempre essa ideia de João. Se dissermos uma coisa, mas na verdade fizermos outra, nós estamos mentindo. Então, o que é que a gente aprende aqui? A ausência de obediência é evidência de falsidade espiritual. Não existe verdade aí. Essa é a ideia do versículo 4. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. A ausência de obediência é evidência de falsidade espiritual. O texto diz: a verdade não está nele. Que verdade é essa, irmãos? Cristo. Cristo. De fato, Cristo é a verdade. Ou seja, aquele que diz que está em Cristo, mas não vive em obediência a Cristo, de fato é mentiroso. E essa verdade que é Cristo não está presente na vida dessa pessoa. João então está confrontando aqui aqueles que declaram que estão com Cristo, mas viviam uma vida completamente imoral. Um texto
que se correlaciona perfeitamente com essa ideia é Tiago. Quando Tiago vai falar que a fé sem obras é o quê? A fé sem obras é morte. Tiago diz isso. Fé sem obras é morte. Capítulo 2, versículo 17. João está dizendo que confissão sem conduta é mentira. Confessar que tem Deus, mas não ter uma conduta de que realmente tem Deus, é mentira. Existe uma incoerência muito grande entre o que dizemos e o que vivemos. Quando existe essa incoerência, isso vai revelar se existe ou não verdade em nós. Olha o versículo 5 agora. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido o quê? O amor de Deus. Tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. E aí depois ele vai falar o versículo 6. O que é guardar a sua palavra aqui no versículo 5? O que é guardar a palavra no versículo 5? Reter a palavra. O que mais? Qual é a ideia mais prática de guardar a palavra? É apenas guardá-la dentro do coração? Veja, olha o que o salmista diz. Guardei a tua palavra no meu coração para o quê? Percebem que a ideia da palavra no coração leva a uma atitude? Não é apenas guardar. Eu guardei para não pecar. Eu guardei para deixar de fazer o que não devo fazer. Eu guardei para ter o cuidado de não fazer aquilo que o Senhor não quer que eu faça. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é um homem insensato que edifica a casa sobre a areia. Tiago vai dizer que a gente tem que ser ouvinte da palavra, mas também o quê? Praticante. Então, guardar a palavra é obedecer. Não é apenas ter o texto bíblico dentro do coração. Não é apenas ter o texto bíblico decorado e citar em um momento necessário. Não, é conhecer a palavra, ler a palavra e guardar o texto para usar esse texto na vida. E qual texto a gente tem que guardar para viver? Toda a Bíblia. Toda a palavra. Porque Paulo diz que toda a Escritura, ou a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada. De Gênesis a Apocalipse. Mas você sabia que tem versículos ali dentro de Gênesis a Apocalipse que a gente gosta de guardar e tem outros que a gente prefere não guardar? Porque tem alguns versículos que a gente diz assim, puxa, que bênção, é bom para mim viver isso aqui. Mas tem outros versículos, e como tem esses outros versículos que a gente diz assim, Senhor Jesus. Não é assim? Porque são textos em que a gente gosta de ler, porque esses textos transmitem promessas. Promessas de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Atingido. Deuteronômio? Isso, exatamente. Aquela, né, as bênçãos e as maldições em função da prática ou não da palavra do Senhor, aí a gente foge.
Quando a Bíblia fala sobre responsabilidades que a gente tem que ter na vida, aí a gente foge de dizer assim, puxa, se esquiva de tentar obedecer. Sermão da montanha a gente não abre, não é? A gente abre em pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. E a gente acha melhor o dar-se-vos-á e achareis. A gente não pratica muito o pedir e o buscar, porque exige alguma atitude, algum esforço. Então, o sermão da montanha, quando diz perdoe, o sermão da montanha, quando diz estenda as mãos, o sermão da montanha, quando nos fala sobre não julgar precipitadamente, sabe, esses textos bíblicos que exigem de nós, a gente diz assim, puxa, tenho que guardar, mas é exatamente também esses que a gente precisa guardar. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, não é parte da sua palavra, é que guarda a sua palavra. A gente tem que guardar todo o ensino de Deus e não ficar escolhendo textos para guardar. Amém? A gente não pode escolher partes da Bíblia para obedecer. Aquele que guarda a sua palavra, o texto diz então que o amor de Deus tem sido o quê? Aperfeiçoado. Então vejam que a obediência expressa o amor. É uma expressão do amor de Deus nas nossas vidas, né? Tanto no sentido do amor de Deus que se revela cada vez mais em nossas vidas, como também no fato de que a gente vai aprendendo a amar a Deus cada vez mais através da obediência que a gente faz ao Senhor. Quanto mais a gente obedece a palavra, mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente se torna mais íntimo de Deus, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor, e mais nós o amamos para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus é o quê? Aperfeiçoado. Não é que Deus precisa que o amor dele se aperfeiçoe, é que a gente cresce nisso. Engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo na vida cristã. Mas isso resulta, esse amadurecimento do amor na vida cristã, é resultado de uma vida prática de obediência a Deus. Então, João trabalha isso, né? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E aí, esse amor não é o amor apenas declarado, verbalizado, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, porque o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que o ama guarda as suas palavras. Né? Amor é expresso, amor a Deus é expresso por obediência. Ele é muito mais verdadeiro do que qualquer linguagem emotiva e também qualquer experiência mística que a gente possa ter. A obediência a Deus expressa que nós o amamos muito mais do que qualquer linguagem emotiva. Qualquer texto bonito que a gente possa falar para tentar convencer a Deus que nós o amamos. Lindas orações, frases maravilhosas, que talvez até impressione quem nos ouve, mas não move o coração de Deus em momento nenhum. Porque nós declaramos que o amamos, mas na prática, na verdade, nós não estamos guardando os seus mandamentos. Então, muito mais do que qualquer linguagem cheia de emoção, muito mais do que qualquer experiência mística, qualquer experiência sobrenatural, a ideia é a prática, a obediência aos mandamentos revela o quanto nós amamos a Deus. E isso, ou dessa verdade, os falsos profetas na época do apóstolo João passavam de longe. Mas diziam,
Nós o conhecemos. Nós o conhecemos. Mas a prática demonstrava completamente diferente. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. É assim que nos diz a palavra. E olha o verso 6, finalzinho do versículo 6, finalzinho do versículo 5, para ligar com o versículo 6, João diz assim: nisto sabemos que estamos nele. Olha que teste, irmãos. Nisto sabemos, convicção, certeza de que estamos nele. Nele quem? Cristo. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É em seus passos que faria Jesus. Essa é a ideia. Um livro antigo, cristão. Em seus passos que faria Jesus. Aquele que diz que permanece. Que é permanecer em Cristo, irmãos? É estar unido a Cristo. Essa união, a teologia chama de união vital. Ou seja, união de vida. Somente unido a Cristo é que o cristão realmente tem vida. João 15 fala sobre essa união vital. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. O texto vai mostrar que só existe vida no ramo se estiver ligado na videira. Versículo 5 ele vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Essa união vital está muito clara lá em 1 Coríntios, capítulo 12, quando fala sobre a igreja sendo o corpo de Cristo. Nós, individualmente, seus membros, cada membro colocado no corpo e colocado por Deus, e só tem vida porque emana vida de Cristo para alimentar esse corpo que é a sua igreja, sustentar cada membro. Essa é a união de vida, união vital, união eterna que acontece conosco em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí João diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, aquele que declara então que está unido a Cristo, que permanece, que tem uma relação íntima com Jesus, que foi transformado por Jesus, que vive realmente com Cristo, que é salvo, que se alimenta da videira verdadeira, ele tem uma obrigação na vida. O texto diz assim: deve. Olha como é forte. Deve. Não é João dizendo assim: vem cá, vamos trocar uma ideia. Eu acho que você poderia, talvez, quem sabe. Não, ele não está com esse assunto. Ele não está assim. Ele não diz isso. Você não acha que seria melhor se você... Não, ele não está dando para a gente a decisão de dizer o que é melhor, o que é correto. Ele diz assim: deve. Se você diz que está em Cristo, então você deve. Existe aqui uma obrigação. É um dever. Deve o quê? Andar como ele andou. E esse é o grande desafio. E como andar como Cristo andou, se não andar em obediência? É em obediência. Daí a obediência é uma evidência da salvação, é um grande teste da salvação de Deus em nossas vidas. Como foi que Jesus andou? Em obediência. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Em obediência. Em obediência incondicional ao Pai. Inteira. Em completa submissão ao Pai. Não faço a minha vontade, mas faço a vontade daquele que me enviou.
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Obediência completa. Nada que eu falo, Senhor, falo por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me manda falar, me manda dizer e eu falo. Obediência completa. Obediente até a morte, morte e morte de cruz. Então, qualquer exemplo que a gente possa pegar, né, da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai se transformar exatamente nessa palavra, obediência, porque tudo que Cristo fez, ele fez em obediência ao Senhor. É assim que a gente tem que viver. Uma vida onde a gente olha para Cristo e percebe, descobre biblicamente que Ele é o modelo, aquele que a gente tem que imitar. Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Exaltado seja Deus por isso. Amém, irmãos? Então, o que é a obediência? É a marca, é um grande teste moral que identifica realmente o cristão. Ela jamais vai nos tornar salvos, mas ela revela quem é salvo. Ela não tem poder de salvar, mas ela prova que Deus nos salvou. Louvado seja Deus. Nisto conhecemos. Aquele que nasceu de Deus, aquele que realmente entregou a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ama a sua palavra, ele guarda os seus mandamentos e ele anda, procura andar como Jesus Cristo andou. E aí eu queria caminhar para o final fazendo algumas perguntas para a gente. A gente obedece a Deus? Eu posso afirmar e posso perguntar. Eu posso dizer a gente obedece a Deus, mas eu posso dizer obedecemos a Deus? E aí, se a resposta é sim, sim, eu obedeço a Deus, eu obedeço ao Senhor, essa obediência, ela vem mais porque realmente amamos a Deus ou é por causa de um dever religioso? Qual a grande razão que a gente obedece? É pelo dever religioso? É pelo dever da instituição? É o dever da organização da igreja local? A prática da obediência, de dizer sim para Deus, é porque a religião determina que a gente tem que dizer sim? Ou é porque realmente existe um desejo no coração, uma vontade no coração de dizer assim, Senhor, eu te amo e por isso eu te obedeço? Porque eu entreguei a minha vida ao Senhor para que o Senhor fosse o meu Salvador, mas também o Senhor da minha vida. Por isso eu te obedeço. Amém? Tem que ser por amor, meus queridos irmãos. Não pode ser aquela obediência porque a religião força, porque a religião obriga. A obediência que vem através de uma imposição de uma religião ou de um líder religioso é aquela obediência de aparência que deixa de acontecer quando a religião não está perto, quando o líder religioso não está perto. A obediência a Deus precisa acontecer com amor, de amor no coração, porque quer estejamos aqui ou quer estejamos em qualquer outro lugar, é por amor ao Senhor que a gente vai guardar a sua palavra. É quando o líder religioso está perto, o pastor, ou quem quer que seja o líder, mas também quando ele está ausente, mas ele sabe que por amor a Deus eu vou guardar a palavra, eu vou obedecer. Assim, o profissional lá no emprego vive uma vida correta porque ele obedece a Deus. O estudante vai viver uma vida correta porque obedece a Deus. Quando
o professor sair da sala num dia de prova para tomar um copo d'água, ele não vai abrir o caderno desesperadamente para colar, pegar a resposta da questão, porque ele sabe que ele tem temor de Deus no coração. Que teste, né? Que desafio a gente vai vivendo dia após dia. Não vai dar gorjeta ao guarda de trânsito. A gente vai vivendo esse amor em obediência, obedecendo e amando, amando e obedecendo. E o amor de Deus vai sendo em nós aperfeiçoado. Bendito seja o Senhor. Segunda questão. Existe alguma área em nossas vidas em que a gente resiste mais em obedecer? Resiste mais em cumprir a vontade do Senhor? Quais são os versículos que você pula, meu irmão, quando você está lendo a Bíblia? Para dizer assim, não quero nem ler, porque eu sei que se eu ler, Deus vai me mandar fazer aquilo que eu não quero. Quais são os versículos que você pula? Quais são os versículos que quando você lê, você medita, ora e diz, Senhor, que se cumpra na minha vida. Mas quais são aqueles que você apenas lê porque precisa ler a Bíblia e deixa ele passar rapidinho, porque sabe que se você ficar nele, Deus certamente vai dizer assim, epa, e esse aqui? Existem áreas na minha vida e na sua vida onde a gente resiste à vontade de Deus? Existe alguma área em que a gente diz assim, Senhor, sabe de uma coisa? Que seja feita a minha vontade e não a tua. Existe, irmãos. Pastor, jamais eu direi isso. De boca não, mas na prática a gente faz. Então que a gente possa submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. Amém, meus queridos irmãos? O que existe em mim, o que evidencia, o que se revela em minha vida de forma real, de forma concreta, que revela que eu conheço a Deus? Quais as mudanças que realmente aconteceram na minha vida e na sua vida que são provas, evidências de que nós amamos a Deus e de que nós o conhecemos, e que nós não sabemos apenas coisas sobre Deus, mas nós temos um relacionamento com Deus mediante a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quais as evidências, meu irmão, na sua vida, na minha vida e na sua vida? E por fim, usando o título desse livro que eu falei, Em Seus Passos, que faria Jesus? Jesus vai aonde eu vou? Jesus faria o que eu faço? Jesus diria o que eu digo? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria da mesma forma que eu faço? Não, pastor. Claro que não, porque Jesus é perfeito e eu não. Nós entendemos isso muito bem. Mas a ideia é, nós estamos realmente imitando a Cristo. O meu modo de viver reflete que eu caminho com Cristo. As pessoas veem isso em mim, elas veem isso em você. Eu posso testemunhar sobre Cristo, a transformação de Cristo na minha vida, para um auditório que eu não conheço, estando presente lá pessoas que me conhecem muito. Eu ficarei bem à vontade para dizer assim, Cristo transformou minha vida. Ou eu ficarei envergonhado quando eu dizer isso, porque eu sei que naquele auditório tem gente que me conhece muito bem. E talvez saiba que não é tão verdade o testemunho que eu estou falando. O meu modo de viver reflete o caminhar de Cristo. João nos coloca diante de um teste, meus queridos irmãos. O teste moral. Existe o teste doutrinário, importantíssimo, mas existe o teste moral. Obediência como evidência de salvação. Obediência cristã. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Que a gente possa obedecer a Deus pelo fato de que Ele nos alcançou com a salvação em Cristo Jesus.